Olá, saudações a todos. Vou entrar num tema hoje que eu já tenho alguns aqui no meu canal, mas é bom sempre argumentar, expor novos conhecimentos, tudo que vem voltado ao sobrenatural, a tudo que vem voltado a deuses antigos, ou até mesmo a Lúcifer, a Satã, em que a busca nessas transições que já começaram há alguns anos vem acontecendo. As pessoas querem se entregar a essa força, a esse conhecimento, pelos muitos problemas que alguns alcançam, né? Então, vamos aqui falar um pouco sobre os pactos. Tem muita gente na busca de pactos, querem se pactuar, querem se entregar para ficarem ricos, para trazer ex de volta. Então, esse assunto de hoje que eu vou complementar, que é um assunto bem diferente de alguns assuntos que eu já tenho aqui no meu canal referente ao pacto, tá? Eu vou falar de uma maneira simplificada para que as pessoas entendam um pouco mais a fundo sobre o que significa uma pactuação, ou com quem estou lidando numa pactuação. Perfeito? Então vamos lá. Começando a dizer que o pacto, ele já vem de milhões de anos atrás. Através de povos antigos que misteriosamente muitos desconhecem, nem mesmo historiadores, a não ser através de pergaminhos, através de algumas runas que tentaram se traduzir, de povos milenares. Perfeito? Então ali eles viram que nessas épocas, nesses tempos, existia uma presença muito mais forte das divindades com os seres humanos. Talvez isso ocorreu porque o ser humano ainda estava engatinhando, né? Nós estávamos ainda num longo passo evolutivo que até hoje nós prosseguimos nele. Então, nessas épocas, nesses tempos, a comunicação, a intuição do ser humano com o divino, com entidades, era muito mais forte. Então nada se descarta que nesses tempos, nessas eras, essas entidades até se materializavam, né, em forma humana mesmo neste mundo, para trazer o que? O ensinamento para os seres humanos, para nós. Assim como o ensinamento do fogo, assim como o ensinamento de forjar armas através do ferro, do aço, né? Apresentar umas substâncias elementais como o ouro, o cobre, a prata, que é de grande valoria. Então, isso foi mostrado através destes deuses. Hoje é bem diferente, né? Hoje nós atingimos a modernidade, depois de milhares de anos. Então hoje os nossos valores são diferentes, os valores que nós obtemos são diferentes, tanto que hoje existe o dinheiro, mas nessas épocas não. Nessas épocas esses elementos eram usados para sobrevivência, para caça, para trocas e barganhas. Então ali foi se manifestando, foi se criando sacerdotes, né? Foram criando pessoas com forças sobrenaturais capazes de ter a comunicação com essas divindades ou entidades, né? Então eram muito mais fáceis nessas épocas os reis, os imperadores que foram criando como é que se diz, seu povoado, né? Uma riqueza interna dentro de seu espaço,
da sua comunidade da época, a benfeitoria e a manifestação dessas forças nestes povos, com pedidos de prosperidades na colheita, na proteção e na guerra. Porque como ainda o ser humano estava expandindo, né, as suas terras, o seu espaço, conhecendo novos lugares, em que muitos destes lugares eram ricos em terra ou abundante em água, até os climas tropicais. Eu tenho que ressaltar aqui que eu estou falando de países que não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil, nessas épocas, não estava nem em cogitação de porra, nem de esperma, né? Não estava ninguém de olho em fuder aqui nessa terra para criar o Brasil. Estou falando de terras europeias, estou falando de Ocidente, né? Estou falando de povos nórdicos, da época de pessoas da época dos maias, pessoas através das épocas dos egípcios, que olha só quantos milhares de anos aí eles existiram e ainda existe, porém modernidade estragou essa parte, né? Principalmente da raiz, da cultuação, sendo que ainda tem pessoas que vêm, né, quando vem novamente para este mundo, ela vem com sua ancestralidade, por isso que eu vou entrar nesse assunto, que vai ser importante, que vem com esse sentimento, né, de gostar de ouvir músicas egípcias, ou músicas, enfim, músicas de povos, né, sejam tribais, ou outros tipos de formação. Então essas pessoas sentem essa ganância, né, essa força, e por incrível que pareça, elas atuam nas suas vidas e fazem acontecer muitas coisas por conta dessas forças. Então, nestas épocas, as pessoas, elas se entregavam às divindades, se entregavam aos deuses, se convertendo, perfeito? Então, o que acontece é que nessas épocas, as pessoas, elas idolatravam deuses antigos, divindades em que não tem nada a ver com o preceito cristão, que ainda faltavam milhões de anos ainda para chegar até essa era cristã. Antes mesmo disso, os seres humanos viviam na época, estou dizendo, nas épocas deles, muito bem. Eles tinham prosperidade e fartura em tudo o que eles faziam. Os povoados tinham tudo, não faltava, eu digo, da época, né, que é diferente das épocas de hoje, eles tinham tudo em suas mãos. Eles tinham tudo para oferecer à terra e à família deles também. Eles tinham guerreiros poderosos, muito fortes, em que nas épocas era tudo tratado com lanças, facas, força bruta. Então, ainda naquela época, nós, os seres humanos, ainda eram tipo primatas, selvagens. Porque a natureza da época exigia que nós fôssemos assim. Por quê? Porque se você fosse uma ovelha, que nem hoje somos, umas pessoas um pouco mais apaziguadas, você não sobreviveria um dia. Você tinha que ser implacável, você tinha que matar ou morrer. Então, era faca, era corte, pescoço, cabeça rolando, tripas caindo para lá e para cá, mas para defender a sua família e seus povos. E também adquirir outros espaços de terra para trazer esses povos que já estavam com escassez na alimentação, né, na sobrevivência, para outros pontos, e lá eles tinham que defender, porque saberiam que um dia mais cedo ou mais tarde eles sofreriam hostilidade de outros povos ou dos próprios mesmos para possuir estas terras. Então, nesses tempos, eles cultuavam esses deuses antigos. Então, muitos referente ao ciclo da época, eles tinham uma sabedoria muito grande. E é aí que foram descobrindo, né, a força
das raízes das plantas, ervas medicinais, até alucinógenos que muitos guerreiros usavam, principalmente para ir às batalhas, né? Enfermidades, onde muitos desses povos pegavam algum tipo de doença, lógico, eles passavam de um lado da terra deles, onde era os seus órgãos, o seu corpo era habituado àquilo, e vai para uma outra parte onde o clima é diferente. Então eles, ao nasce natural como hoje é também, só que antes era pior, eles sofriam sim doenças, né, perto de algum tipo de animal do qual eles nunca tiveram contato. Então eles tiveram, através destas forças divinas, através desses seres que apareciam do nada, ou apareciam como um visitante, ou até mesmo um sacerdote que tinha comunicação, né? A mediunidade de ouvir e sentir essas forças, e traziam esse conhecimento das ervas, das plantas, né? O conhecimento mais da caça, parte dos animais. Então muitas coisas também foram sacrificadas nestas épocas. Muitos humanos morreram por experimentos da época, e para que não cometessem mais erros. Então, infelizmente, a vida é assim. Há algo que tem que ser sacrificado para que outros vejam que aquilo não pode ser feito, que é perigoso. É assim a lei selvagem deste mundo. Então, nestes países lá de cima, né, países europeus, foram os que mais tiveram essa história, foram os que mais tiveram essas presenças. O Brasil não, o Brasil ainda, né, nem se fala. Então, isto é uma maneira de vocês entenderem de que esses povos, como hoje as pessoas querem ser pactuadas, o porquê do pacto, esses povos, eles idolatravam deuses com diversos nomes, perfeito? Então, deuses com diversos nomes em cada país, isso não significa que são diferentes, pode ser únicos deuses, porém com nomes diferentes dados a povos de línguas, de conhecimentos diferentes. Isso não quer dizer que um deus Set não possa ser o Loki. É disso que eu preciso que vocês tentam entender. É complicado, porque nós, passando dos séculos, já passando das eras, ainda mais as eras modernas de hoje, que o conhecimento está exposto aqui em nossas mãos, né, no computador, nas redes sociais, de historiadores, né, que mostram que existia um povo asteca que cultuava um outro tipo de deus, e os egípcios outro tipo de nome de deus. Mas isso não tira a possibilidade, porque nós somos meros mortais, mas eu sinto muito isso, isso não tira a possibilidade destes deuses serem únicos, um só, né? O Set era Loki, assim como é Lúcifer, ou como é Satã, que eu já vou entrar nessa parte dessas palavras. Porque ele era regido, ele era simbolizado como um deus da guerra, como um deus do caos, como um deus da maldade. Por quê? Nossa, então esse pessoal, claro, não tem como você não idolatrar o mal sem ter o equilíbrio do bem. E a mesma coisa do bem sem ter o equilíbrio do mal. Neste mundo onde nós habitamos, há que haver este equilíbrio. Os dois são unidos. Não existe e nunca vai existir um planeta ou então um mundo em que nós sofremos na carne material, em que não há este equilíbrio, porque tem que haver o mal. O mal traz o equilíbrio. O mal tem que ser feito certas atitudes, mas para trazer benefícios ao bem. É assim que é. Não adianta as pessoas acreditarem que o mundo será um mundo perfeito, que todo mundo vai ser maravilhoso enquanto não adianta. Seres humanos, ou até mesmo espíritos, que até mesmo os espíritos não possuem
uma única, como se diz, foco. Todos são duais, todos sofrem a sua dualidade, até mesmo os deuses, até mesmo quem diz aí os anjos, né? Que quem for ver palavras bíblicas, os anjos não são assim umas criaturas tão maravilhosas assim como acho. Até mesmo Deus no Antigo Testamento foi julgado como um Deus carrasco, mau, desgraçado do caralho, que matou muita gente. Aí depois veio o Novo Testamento, que deu uma contornada ali, colocando ele como um Deus bom, né? Então, os seres humanos sempre estão mudando, não são os deuses, é os seres humanos. Eles colocam uma coisa na cabeça, formam ali uma cúpula e todos são a favores e vamos fazer desse jeito então. É assim, formação humana. Hoje, as pessoas querem pacto, por quê? Porque estão cansados de sofrerem, porque estão cansados de terem uma vida maldita e que sempre voram às igrejas, sempre ali estiveram rezando, acendendo suas velhinhas, tratando bem umas das outras, porém sofrendo a humilhação, sofrendo hostilidade, mas sempre pensando daquela maneira assim, o ser humano, nós temos que ter a nossa segunda chance, eu vou perdoar, o perdão, né? Então, só que chega um momento na vida da pessoa em que ela cansa. É tanto soco na cara, é tanta caída de cabeça no chão por causa de pessoas, por falta de oportunidades, que eles começam a desacreditar deste Deus. Poxa Deus, eu estou lá rezando para você, estou pedindo sua proteção, eu estou pedindo a sua ajuda e você me traz provação para me ter que suportar e perdoar. E tem que, como se diz, eu tenho que ser uma pessoa que eu tenho que me adequar àquilo. Eu tenho que passar por isso e não posso reclamar. Conformismo. Eu tenho que me conformar com a minha desgraça. Poxa, gente, eu acho que se nós viemos para este mundo, nós não viemos aqui para ficar passando fome, nós não viemos aqui para ser humilhados, nada disso. Se for assim, para que existe a evolução? É assim que se evolui? Eu acredito que não é bem assim. Então, por causa do ser humano, por causa de certas religiões criadas pelo ser humano neste mundo, faz com que a cegueira de pessoas atinja o seu ápice, em que elas acreditam somente naquilo, então elas têm que se adequar a isso e ficar quieto, para elas, quando morrerem, forem para um reino que ninguém sabe mesmo o fato se existe ou não, né? Reino da luz, reino dos cristais, reino onde que tudo é claro, tudo é lindo, todo mundo de branco. Então são coisas que inventam aí, são coisas que colocam e que não é bem por aí. Perfeito? Então, as pessoas com esses motivos procuram uma outro tipo de força ou outro tipo de esperança em algo, né? Encontrar algo para ponderar a vida delas, para elas terem um propósito nas vidas. Então elas querem fazer o quê? Uns são adequados às religiões chinesas, japonesas, hindus, egípcios. Então elas encontram, elas começam a despertar algo nela, porque a cegueira é assim, tá? A cegueira de uma religião, que as pessoas acreditavam que aquilo ali era algo que realmente iria ajudar elas e protege, faz com que elas se distanciem desses conhecimentos, né? Mas a partir do momento em que aquela pessoa começa a aprender, hoje nós temos a internet, por isso que hoje isso está acontecendo, porque antes não tinham tanto acesso a livros desta magnitude de conhecimento. Hoje nós temos a internet, então através da internet a pessoa vê vídeos ou lê sobre aquilo que despertou nela, falando, poxa, mas algo naquilo ali está me deixando intrigado, a fome de querer aprender aquilo, então desperta a sua ancestralidade, do qual foi vedada por uma religião inventada. Perfeito?
Então aí acontece que as pessoas querem se entregar, querem, como que eu faço para me entregar com aqueles deuses, ou com aquele Deus, ou com aquela entidade, ou coisas assim, tá? Então entendam que depois das eras e eras passando, chegamos ali ao cristianismo, que veio lá das épocas de Roma. Veio lá um cidadão, que essa historinha de que a Maria teve um filho sem ter dado uma trepadinha, isso não me convence nunca. Acho que se o João, lá, sei lá, não quis comer ela, o vizinho foi, comeu e aí teve lá, porque não existe, tá? Se esse Deus quisesse provar algo para as pessoas, que realmente essa força existe, ele faria mais disso aí. Mas só aconteceu uma única vez neste mundo, tá? Uma única vez. E que por milagre, acharem que for milagre, não fala nada. Acharam que aquela mulher teria tido o tal Jesus divinamente, né? Deus foi lá, veio, plantou lá a porra dele lá dentro, porque é através do sêmen. Então esse Deus foi lá e jogou uma porrinha através do guspe lá dentro do útero da mulher, e ela teve lá Jesus, né? Aí veio um cidadão desse, que também não tem as passagens dele, da época de infância, da época de jovem. Nós sabemos, através até mesmo do conhecimento dos Rosas Cruz, não sei se já ouviu falar dos Rosas Cruz, maçonaria também passa isso, em que ele sim, que isso não é dito em Bíblia, ele foi estudar no Egito. Jesus já foi até para o Egito, ele ficou anos estudando no Egito. Então ele estudou magia, ele estudou forças ocultas que aqueles povos da época, eles tinham. Os egípcios, eles eram uns monstros de conhecimento. Eles eram perfeitos, os egípcios. Então ele foi para lá, para se adequar, para estudar. Aí depois ele trouxe os conhecimentos dele, aí, quando mais homem. E aí ele foi fazendo a cabeça das pessoas, com um conhecimento que ele absorveu, com certos rituais de qual eles faziam para aqueles povos. Então eram povos que tinham o que? Como existe hoje ainda, a escassez de conhecimento, ignorância, porque não buscam, não têm o interesse. Eles seguem aquela pessoa porque ela tem um conhecimento, mas a preguiça dessas pessoas em absorver ainda mais conhecimento, em saber se realmente isso vai trazer algum benefício a elas, não tenha. E até hoje não tem. E aí foi indo. Esse problemas para os imperadores de Roma, uma ameaça, porque ele já estava conquistando até mesmo os sacerdotes das épocas de Roma, que eles eram politeístas, eles estavam indignados com as atuações desse tal Jesus, e aí tiveram que fazer o que fizeram, mataram o cabrão. Perfeito? Então dizer que Jesus era um enviado de Deus, nós somos enviados da porra da onde? Né? Da onde que o ser humano é enviado? Da fossa? Só veio esse caralho aí desse tal de Jesus, que veio simbolizando este Deus? Se dizem aí que nós somos criação. Todos aqui nesta merda de planeta são criados por este Deus? Ou só Jesus era criado por este Deus? Para ele ser assim tão especial, o enviado do caralho? Não, tá? Não é bem assim. É isso que eu falo para vocês. Vocês têm que tirar essas coisas nos olhos, tá? E perceberem isso. O satanismo. Existe dois tipos de satanistas. Existe o satanismo lavei e o satanismo teísta. O lavei, ele ensina com que as pessoas, no satanismo, saibam que nós mesmos somos o próprio Deus. E nós não acreditamos em imagens, nós não acreditamos em elementos e coisas assim.
Nós somos fruto das nossas próprias criações. Então são as nossas atitudes que trazem as diferenças para nós neste mundo. Já o satanismo teísta, que também tem aí luciferiano na lei, luciferiano teísta é uma coisa idiota, mas tudo bem, ser humano que gosta de complicar as coisas. Ali eles dizem que não, o satanismo teísta, eles acreditam numa figura divina, numa figura de um demônio, e que acreditam nos poderes sobrenaturais, na força da magia, da bruxaria e coisas assim. Tá? Então o satanismo LaVey ensina com que as pessoas, mostre com que as pessoas saibam que o espírito dela é uma criação divina. Então ele faz parte do divino, nós fazemos parte dessa força. Nós temos ali uma centelha arrancada dessa energia e aqui é nossa. Por isso que falam assim que nós temos que passar por várias aprovações para atingir um grau, que é estupidez, que é uma coisa estúpida, porque eu sempre vou bater de frente com essa historinha kardecista de que as pessoas falam, porque você na vida passada matou tua mãe e hoje você veio filho dela para sofrer, isso aqui. Então assim, como é que você vai evoluir dessa maneira, sempre passando por ódios, né? Sempre passando por bateção de frente, por hostilidade, por pressão. Porra, é muito sofrimento. Então, cada vez que você sofre, você piora. Não tem como um espírito elevar se a vida do cacete dele, nesse mundo, é só de problemas. É só de problemas. Você vem em 1000 anos, você vem reencarnando e sempre a mesma coisa. Então, para que eu vou me reencarnar? Por isso que as pessoas estão aprendendo ao lado místico do satanismo, do luciferianismo, para saber que existem outros mundos em que você não precisa ter que passar por esse tipo de aprovação. Você morreu, você foi para aquele outro mundo lá que é habitado com outro tipo de seres, de espíritos, e que lá você, não, eu não volto mais para aquele planeta chamado Terra lá de jeito nenhum. Eu me fudi demais, eu quero ficar aqui. Então aqui você ficará, você irá atuar nos campos aqui, e vão botar para quebrar, vão botar para ajudar, vão fazer o que for. Que aí outros assuntos que são referentes aos guardiões, conhecidos aqui no Brasil como os Exus. Tá? Então, você junta o satanismo teísta e o LaVey, cara, as duas partes estão favoráveis. As duas partes são favoráveis. Não tem que a pessoa falar, não, eu sou LaVey e eu só acredito nisso. Tá? Então, assim, a sabedoria, o conhecimento, a manipulação é o que os deuses lá nas décadas, eras antigas, da formação do mundo, né, da formação do ser humano, trouxe. Então tudo é válido, tudo tem que ser absorvido para a sua benfeitoria, para os seus benefícios, né, para você se defender, para você prosperar. Então isso é muito significante, sim. Você tem que pegar todas as partes e fazer experimentos, fazer as práticas disso. Peraí, se eu sou uma centelha divina, então eu posso unificar o meu poder, a minha força, junto com um elemento, ou então consagrar aquela imagem para trazer a ela uma comunicação com o divino, né? A pessoa acreditar nisso, o que vale, pode ser que isso para algumas pessoas sejam besteiras, mas só que não. Está aí mais que comprovado, está mais que mostrado por milhares de religiões aí neste mundo, que eles têm uma imagem de algo. Então isso faz com que eles despertem, ajude a despertar esse divino dele para a comunicação com os divinos de verdade, né? Os divinos de outros seres, outras entidades sobrenaturais. Então é por isso que destes povos antigos foram criados muitos dessas imagens, né? Foram aí criados depois as velas para que o fogo também, além dessas épocas não terem a luz, mas as velas, as tochas, elas traziam seu significado e simbolismo, não só para trazer a luz na escuridão, mas como também invocação, e que existe até hoje, né? Então, a pessoa, quando ela, vamos falar agora diretamente do pacto, hoje, nos séculos de hoje, voltando lá ao cristianismo, eles trouxeram o medo, né? Depois que Cristo foi crucificado e morto, desde a época dos gregos, dos romanos,
eles pegaram isso e falaram: vamos usar isso ao nosso favor. Vamos fundar uma igreja para trazer em nome deste profeta, né, deste homem que veio ao mundo trazendo diferentes conhecimentos ao nosso favor. Então vamos adorar ele, vamos montar o seu templo e fazer com que pessoas sigam os seus conhecimentos, né? As suas correntes, os seus caminhos. Então, com isso, as pessoas foram trazendo não só sacerdotes, mas como imperadores, reis, foram colocando em métodos forçados com que as pessoas se entregassem a esta religião, né? Que hoje é formada a religião católica, religião cristã, tudo que acredita neste Cristo. Então, nestas épocas, muitas pessoas, com o passar desde lá de Roma, foram mortas. Teve guerras santas direto, muita guerra, muito sangue derramado em nome deste Cristo, em nome deste Deus também. Então, pessoas foram torturadas, pessoas que tinham um tipo de comportamento diferente. Era como Hitler, quando veio para esse mundo, queria criar um povo ariano, um povo perfeito. É igual foi, tá, baseado ali no cristianismo, tá? Queriam criar, estou dizendo nas épocas antigas, queriam criar um povo perfeito, um povo cristão, um povo que só acreditava nesse Deus, e um sistema escravagista, que aquelas pessoas daqui na época, ainda existe hoje, trabalhavam para estes senhores feudais, ou até mesmo para os templos, igrejas, de graça, para agradar este Deus. E os monges, os padres, os sacerdotes dessas épocas lá, eles usavam esses métodos para se beneficiar, escravizando essas pessoas religiosamente para atuarem aos seus favores. Ai daquele que não fizesse. E aí botaram a palavra demônios. E aí botaram a palavra Satanás, diabo, Lúcifer, que é agora que eu vou entrar nesse assunto. Vamos lá? Vamos. Da onde surgiu a palavra demônios? Demônios vem, europeu também, vem do grego, vem de Roma, daimonos, que significam seres que são opostos a Cristo, seres maquiavélicos, seres que destroem, anjos caídos. Tá? Dizem que são os anjos caídos. Não são anjos caídos. Perfeito? Nunca existiu esse negócio de que anjo foi expulso do paraíso. Isso é mentira. Não é verdade isso. Não existe isso. Daimons, demônios, foi um título que foi dado aos deuses antigos dessas épocas, né? Porque nessas épocas já o Egito já tinha sido dominado por Roma e que tinha o politeísmo. Roma também era politeísta, que se tornou monoteísta, através de um imperador lá que, né, colocou o cristianismo como a força máxima. Então, aí eles tiveram que figurar estes deuses como demônios, né? A palavra deles, demônios, daimonos, aquela coisa, demônios, daimons, na língua deles, que eram nada mais, nada menos de que estes deuses, do qual eram cultuados nestes povos. Assim como Anubis, assim como Ra, assim como Set, assim como Lok, assim como todos esses nomes aí. Então eles eram demônios, porque eles eram os opostos, tá? Eles eram os opostos da religião cristã. Aí veio a palavra Satanás. Demônios são dados aos nomes de tudo que não é de Cristo. São seres blasfemosos, tá? Seres horríveis e que não é bem aí. Aí vem o nome Satanás, ou Satã, que no grego significa o opositor, tá? O adversário. Então todos os deuses
todos os deuses que não eram cultuados por esses cristãos, eles são satânicos, porque eles são o oposto do Cristo, é o oposto dessa religião. Entendam isso. Por isso que essa confusão aí, acham que esse Satanás, ele é um ser, ele é um, sei lá, que eles acham que é um demônio de asas lá, que o cristianismo colocou. Mas não existe isso. Então, tudo que não é do cristianismo, de Deus, dos anjos, né, dos santos aí canonizados, essa caralho toda, são satânicos, são satanases. Eu sou Satanás, porque eu sou opositor a esta religião. Eu sou um anticristo. Eu não gosto de Cristo, não gosto de suas vertentes, não sigo seus caminhos. Então eu sou um Satã. Eu sou Satã. Se vocês forem, porque a igreja, se vocês forem entender esse lado, porque se eu for numa igreja e falar eu sou anticristo, você é obra do Satanás, porque eu sou o opositor, tá? Eu sou o adversário, eu sou contra os seus princípios. Então, espalhados nesse mundo estão cheios de Satanás, aos milhares. Aí depois veio a palavra diabo, que é diabolos, que também é colocado da língua grego antiga, das épocas romanas, da Roma antiga. Diabolo, diabo, que também na tradução do português, entendam que essas palavras são traduzidas, são títulos, são colocados de povos, que o Brasil não era nem, não tinha ninguém fudido dessa terra para criar o Brasil ainda, não era nem porra esse local aqui, tá? Então na língua deles, diabo é o negador, caluniador, opositor, o acusador. Tudo que os cristãos para eles não são. Mentira, né, gente? Não tem mais povo fudido igual, que tá todos esses títulos aqui, acusador, que o cristianismo acusou muita gente de blasfemar contra, dizendo que eles eram diabo e mataram. Então, esses são os próprios diabos, tá? O opositor, né? Tudo que é o oposto da sua liberdade, o cristianismo pregou neste mundo. Você era forçado a isso, né? Então, eles caluniavam também, eles que até hoje caluniam, e negam muitas coisas ainda para as benfeitorias dos seres humanos. Porque se fosse para depender do cristianismo, nós não teríamos internet, nós não teríamos televisores, nós não poderíamos usar roupas ou nem perfumes, porque tudo isso trazia o que? Mexia com o ser humano, faziam com que uma pessoa sentisse atraída, ou uma mulher do cara lá visse um homem cheiroso naquela época, por exemplo, ela ia gozar ali só de sentir o cheiro do perfume. Então isso aí é coisa do diabo, é coisa de Satanás, que está fazendo com que ela cometa um pecado, o adultério. Então nós andaríamos fedorentos, com um sovaco peludo, um saco lá parecendo uma estopa lá, um matagal do caramba, tá? Os cabelão tudo caidão assim, barba, que eles naquela época usavam muita barba, aquelas barbudo, os dentes, não poderiam nem escovar os dentes, deixar apodrecer. Em nome de Deus, deixa o dente apodrecer. Assim era antigamente. Graças a Satã, hoje não é mais assim. Nós somos muitos beneficiados. Por que eu falo graças a Satã, gente? É uma parte irônica que eu falo, tá? Porque como o Satã é o opositor, então esses deuses eles trouxeram esses conhecimentos ao ser humano. É que eu, mais uma vez, eu falo. Se fosse depender do cristianismo raiz, tá? Do cristianismo raiz, de como eram os povos antigos, desde a Idade Média, e aí não faz muito tempo aí, né? Desde 1900, 1800 e pouco aí, as pessoas não tinham esse acesso. Eles tinham coisas que eles não podiam fazer, que eram caluniosos. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe o Elvis Presley? Como que ele ficou famoso, o Elvis Presley? Nas épocas da brilhantina, aquelas épocas antigas,
os músicos. Tá? Isso aqui é um exemplo só que eu vou te dizer sobre a calúnia. Tá? Então nessas épocas, os pessoais que tocavam eram comportadinhos, né? Tudo lá bonitinho, tocando música de igreja, tocando música lá, né? Todo mundo aquela coisa monótona, pacata do caralho, chato. Aí surgiu um cara, vamos colocar ali um luciferiano, um satanista, que o Elvis Presley, ele era um satanista, porque ele tinha uma evolução. Por isso que o cara decolou, o cara, olha só como é que é um satanista, um luciferiano. Então ele fez o que, gente? Num palco, ele mostrou a dança. E foi através, além do cara ser galã, né, o cara ser bonito, ele trouxe o gingado. Ele mostrou, ele fez movimentos eróticos em que despertou nas mulheres algo que elas tinham retida por conta do cristianismo. E que elas eram pessoas amarguradas e sofridas, não tinham uma vida. Na hora que elas viram aquilo, despertou nela o instinto humano de verdade, que um dia mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Naquelas épocas acontecia às escondidas. Ele fez com que isso despertasse. Então ele causou muita polêmica, causou muitos inimigos que não gostavam, a inveja, tá? de homens também que viam a atitude das mulheres, que também queriam que elas olhassem eles daquela forma e não conseguiam. Então Elvis trouxe isso. Então são exemplos de muitas pessoas que passaram neste mundo em nome de Satã, em nome destes deuses. Vamos falar deuses? Em nome desses deuses, eles sempre mandam para este mundo pessoas, através deles, para se bater contra o cristianismo e trazer conhecimento, gafanhotos. Conhecimentos. Aí as pessoas vão passar, né, os anos, passado o cristianismo. Aí já temos aqui o Brasil, né, o Brasil já tinha sido descoberto já faz muitos anos. E através de povos africanos que ficavam ali nas províncias, perto lá dos povos dos egípcios também, porque tem muito egípcios que saíram de lá com as invasões que tiveram, com a escassez que estava tendo já o país, vão lá e fundaram a África. E através desses conhecimentos místicos que eles tinham de milhares de anos atrás, foram trazendo-os para estes povos africanos, né? Foi desenvolvendo um outro povo, outros povos. E destes conhecimentos surgiram aí da língua africana, da língua, não estou falando da língua portuguesa do Brasil, os orixás, os exus, que tudo tem um significado. O exu mesmo, ele significa esfera, na tradução lá, né, Urubá. Esfera. Por que esfera? Porque eles estão em constante movimento em todo mundo. Eles vão estar lá, estão aqui, então porque eles são os guardiões. Mas, nos antigos povos eles teriam outros nomes, como deuses também, né? Eles não saberiam diferenciar. Até hoje, dizem que sabem diferenciar de deuses com entidades, através desses exus. Então, nessas épocas, estes seres já existiam. Eles eram guardiões, porque são os únicos que podem estar mais próximos a nós. Porque segundo a divindades, os divinos mesmo, as forças maiorais, elas não têm um contato direto com os seres humanos, por possuírem uma extrema força de energia, que não se adapta com as energias que somos uma centelha humana, da nossa energia espiritual. Então eles trariam grandes estragos no mundo, e até mesmo para povos, cidades, países. Então foram colocados os guardiões para andar entre nós neste mundo. É os únicos que podem, com as energias, caminhar com nós neste mundo. Então quando uma pessoa vai fazer um pacto, tá, ela tem que se entregar a este Deus.
Então nós vamos falar aqui sobre Lúcifer. Lúcifer não é aquele tal anjo caído que todos aí da Bíblia falam, que na verdade nem na Bíblia tem nome Lúcifer. A única Lúcifer que foi dito no Antigo Testamento é de Nabucodonosor lá, que foi colocado uma palavra lá que um poeta foi falar lá, porque tu caíste, grande estrela do amanhã, estrela d'alva, né? Então é uma tradução, que Lúcifer significa no grego portador da luz, né? A estrela d'alva, estrela brilhante, um portador de extrema luz, né? Lúcifer é um título, é um nome que foi dado. Mas no Novo Testamento não se fala de Satanás, que é opositor a Cristo, tudo que é opositor. Então são deuses, não é um único só, são vários que são opostos ao cristianismo. E aí, Lúcifer, que também Cristo teve este título na Roma Antiga, só depois ele foi tirado esse título de Cristo, que eu vou falar por que agora, mas esse Cristo também, ele era homenageado e até hoje se vocês virem missas que o Papa faz lá, ele fala Lucifer, porque ele chama o Cristo de estrela do amanhã. O cara sabe, o cara entende, tá? Esse Papa que está aí, ele veio quebrando um pouco as regras do cristianismo antigo. Ele está quebrando um pouco essas regras bestas, desmistificando certas coisas. Por isso que todo mundo aí tem uns que está falando, esse cara é o portador do diabo, ele é o mensageiro de Satã que está lá em Roma. Gente, vamos acordar a cabeça um pouco, parar com essa coisa antiquada, tá? Então aí, descobriram que em Roma, na Roma Antiga, existia um deus que chamava-se Dianos Lucifero. Esse Dianos, na mitologia grega, era filho de Diana, que era uma deusa também. E que esse Dianos, ele era o deus, Deus não evapora, ele ainda é, e muito forte. Por quê? Vocês vão saber. Ele era o protetor das bruxas italianas, Roma, e dos bruxos. Tudo que faz magia, feitiçarias, eles são envolvidos com essa força de Dianos. E Dianos Lucifero, ou Lucifer, ele foi depois titulado como Lúcifer. Dianos Lucifero. Então eles colocaram Dianos Lucifer e colocaram Lúcifer. Grande Lúcifer, grande Dianos, que existe hoje milhares de pessoas que ainda cultuam a este Deus, principalmente lá, italianos. A bruxaria italiana, gente, não é igual à bruxaria brasileira. Lá eles utilizam das raízes da bruxaria antiga. É bonito, é coisa linda de se ver. As bruxas, elas se vestem, elas são charmosas, elas são atraentes, são bonitas, são místicas, são muito diferentes das bruxas aqui de hoje, que são aí conhecidas como as mães de santo. Parece que fica aqueles colar pendurado, aquelas coisas na cabeça, parece, sei lá, um turbante, aquela coisa toda, né? É diferente, porque são povos diferentes. E é aí que nós devemos respeitar essa parte. Mas que vocês entendam, tá? Que não tem nada a ver o luciferianismo raiz, a bruxaria tradicional, com isso que aqui no Brasil hoje. Aqui no Brasil eles copiam e trazem um pouco dessa essência para dentro desta que foi criada aqui dentro. Mas não tem nada a ver, tá? Se vocês querem aprender a bruxaria tradicional, bruxaria raiz, vocês têm que estudar a parte europeia, a parte daqueles povos de lá. Ali sim, ali vocês vão absorver essa essência. Não tem nada a ver com terreiros, tá? Então esse Dianos Lucifer foi traduzido, foi colocado o título nele como Lúcifer, porque ele é o portador da luz, é o demônio. Aí eles tiraram esse título de Cristo, pararam de chamar esse Deus, Jesus, de Lúcifer, porque já sabiam que os povos da época que ainda cultuavam
deram o nome de Dianos de Lúcifer. Então hoje, se vocês querem conhecer mais sobre Dianos, vai no Google e digita Dianos Lucifero, que lá vai aparecer tudo sobre ele. Tem até livros que mostram ele e a bruxaria tradicional em nome dele. Então, se vocês querem saber se existe um Deus chamado Lúcifer, sim, existe Dianos Lucifero, que ele é um deus antigo romano, muito antigo, até mais do que Roma. Ele foi descoberto através de médiums, de bruxos, que entravam em transes, que escutavam. Então foi revelado, gente, todos esses nomes são revelados através de mediunidades, de pessoas que veio para este mundo, porque sempre vai vir, podem passar séculos e séculos, que sempre vai haver pessoas com mediunidades, amandos destes seres divinos para o equilíbrio espiritual nesse mundo. Não vai nunca deixar de existir isso. Desde épocas milenares até hoje existe. Então são revelações que estes deuses trazem para os seres humanos através de nós mesmos, que possuem um poder de comunicação. E foi dado este nome, foi revelado que Dianos assim existe, ele é cultuado até hoje e tem o nome de Lúcifer. Tá? Então sim, existe um Deus chamado Lúcifer. Satanás, quem é Satanás, gente? Tem sempre uns que bate de frente, né, que vai falar que não, Satã é uma coisa, Lúcifer é outra. Na filosofia, sim, é diferente. Por que é diferente, gente? Porque Lúcifer, ele é considerado um elemento que ele traz a sabedoria, traz a luz do conhecimento. Tá? É um Deus que traz, abre seus olhos para a realidade do mundo e a realidade espiritual. Então, Lúcifer, como propriamente o título diz, é o portador da luz, luz do conhecimento. Não é que ele é um anjinho da guarda, que ele segue os preceitos do cristianismo. Não, não segue. Então, se ele não segue, ele é um demônio. Para os cristãos, tudo é obra cristã. Tá? Porque foi de milênios, milhares de anos, 2024 anos, essas pessoas, esses cristãos, colocando na cabeça dos outros que estão aí aprendendo o cristianismo, que existem os demônios, que existe Satanás, que são perigosos e que eles querem a desgraça dos seres humanos. Não. Quem quer é o cristão. Tá? Então, assim, Satanás, ou demônios, né, é dado o título, como o Dianos é um deus que não tem nada a ver com o cristianismo, então logicamente eles vão chamar ele de demônio, logicamente vão chamar ele de Satanás, de Satã, o pai da mentira, né? O caluniador, o acusador, o opositor ao nosso Deus cristão. Esse demônio tem que ser extinto. Sai de reto, demônio. Vamos exorcizar, vamos tirar essas coisas das pessoas, porque eles não querem que as pessoas absorvam o conhecimento. É um sistema escravagista o cristianismo, sempre foi. Porque através da Bíblia, através dos conhecimentos cristãos, os cristãos não têm uma outra alternativa para acreditar em seguir uma benfeitoria na vida deles, a não ser dos conhecimentos deles. E o conhecimento dele é escravagista. É um conhecimento que você tem que ir todo final de semana na igreja, e que você tem que ir obrigado aí a ler a sua Bíblia, deixar a Bíblia aberta, acender a velinha, e antigamente se autoflagelavam, até existe ainda hoje, tá? Em que você tem que andar certinho, que se um cara vir bater na tua cara, você vai falar assim, obrigado, que Deus te perdoe. Então é assim, tá? Tem que ser assim, você não pode trazer problemas para eles. Eles não querem problemas, eles querem que você traga benfeitorias para eles e não problemas. E nas igrejas são assim. Já os deuses, eles ensinam o oposto disso. Eles ensinam a gente a ter o conhecimento de se defender. O conhecimento de você ser uma pessoa melhor para si mesmo, para você ter uma autoestima,
né? Uma pessoa bela, uma pessoa de aparência bonita, ter a vaidade, que o cristianismo, eles condenam a vaidade. Bom, hoje se mudou muitas coisas, né? Abriram as pernas para esses lados, mas nos povos antigos a vaidade era pecadora, a vaidade era, mas ainda existe, tá? Principalmente nas religiões evangélicas e crentes. Tem muitas religiões dessas ainda que condenam a vaidade, que querem que as pessoas deixem o cabelo crescer, passam uma aguinha lá com não sei o que, nem sei que shampoo se eles usam ou não. Até muitos tempos atrás aí os evangélicos não usavam nem perfume. Hoje os evangélicos estão usando roupinha curtinha com a bunda enorme e perfume caro. Então eles estão vendo que não está dando certo, vamos ter que modernizar a nossa religião. Então não existe que aquilo seja obrigatório. Nunca existiu. Não existiu um Deus cristão que veio falar assim, para os nossos povos, eles têm que usar sovaco peludo, fedorentos, descabelados e com um turbante ali, com um saco de estopa de batata ali, amarrado com uma cordinha, e sair pregando aí nossos ensinamentos, tá bom? Não. Isso quem colocou foi os seres humanos. Mas por quê? Para escravizar, para fazer do jeito deles. Mas por trás dos bastidores, aqueles que ensinam é o que mais fazem as coisas erradas. Tudo o oposto do que acreditam, dito pelo cristão de Jesus, que colocou que tem que ser assim. Então os padres, os pastores, os que mais caluniam, os que mais são opositores a essas regras. Nós não, porque nós somos sempre assim. Nós somos assim há milhares de anos. Nós não fingimos ser algo igual eles fingem. Eles fingem ser adoradores de Deus, mas eles são o contrário disso, né? Eles são o oposto disso. Eles fazem tudo que não é que foi dito há milhares de anos nas Bíblias a ser, tá? Então as pessoas se pactuam com esse intuito de ser algo diferente. E por que tem que ser feito um pacto hoje? Porque se nós não tivéssemos conhecido tivesse fundado o cristianismo, nós seríamos ainda povos politeístas. Nós seríamos povos ainda que seguiam deuses antigos e não teria essa escassez e pobreza de que é hoje. Porque nesses povos milenares, antigos, não existia isso. Existia prosperidade entre eles. Eles eram unidos. Eles adoravam, eles faziam oferendas. Eles construíam monumentais em nome desses deuses lá. Imagina Roma, os pilares dos templos que eles abriam, erguiam com a forma de um Apolo, a forma de e assim faziam para homenagear esses deuses que traziam farturas para eles. Então, eram impérios que foram regidos para esses deuses. Depois que entrou o cristianismo, caiu, Foi aí que fodeu tudo. Então, a pessoa, hoje, ela se pactua porque quando ela nasceu, foi lá o teu pai, tua mãe, botou lá você nas mãos, desde bebê, num padre, e ele foi lá, ou se for pastor, depende da religião cristã, te batizou nas proteções, nas servidões dessa energia cristã, dessa egrégora, Porque o cristianismo se formou uma egrégora. Não sei se vocês sabem o que é uma egrégora. A egrégora é a união, junção de vários pensamentos. Então olha só quantos milhões de habitantes neste mundo, criou-se uma egrégora cristã. Então é uma energia, ela foi criada, essa energia cristã. Então ela é plena, ela reina neste mundo hoje. Então a partir do momento que uma pessoa ela traz essa energia da egrégora para um batizado, aquela pessoa está sendo envolvida por esta energia, por esta egrégora cristã, fora os ensinamentos que depois são dados a ela. Aí teve aí o catecismo, nem sei como é que está isso hoje, mas você tinha que fazer o catecismo, o batismo, e a primeira comunhão, fazer a comunhão, aquela... Por quê? Porque ele tinha que seguir, tinha que seguir aquilo ali. Aí o pacto, que deveria ser igualado, nessas mesmas proporções de conhecimento, ele veio para quebrar esta energia, esta egrégora.
Por isso existe hoje a pactuação através de um ritual, através de uma entrega sua, de um sangue seu sacrifício, que antigamente era assim que se fazia, em nome daquele novo Deus do qual você está se entregando, em nome de Dianos, em nome de Satã. Satã é o opositor. Então, se vocês quiserem chamar de Dianos de Satã, é Satã. Eu não terminei de falar, mas Lúcifer, né, eu fui um pouco além e eu quebrei aquela palavra lá, o que eu estava contando. Então, Lúcifer é o portador do conhecimento. E Satã é o opositor, ele que traz o caos. Então, magia negra, eu estou dizendo de magia negra, de guerra, eu estou dizendo de hostilidade, de matar, de se defender, são coisas satânicas. Por isso que eles falam coisa, morte de pessoas, sacrifícios satânicos. Não significa que sacrifícios humanos têm que ser entregues a Satã. Simplesmente essa energia absorve esses fluidos. Mas isso não é uma regra. Nunca foi uma regra. É o ser humano, mais uma vez, se pagando de Deus. Mas não é uma regra. Não existe. Não tem esse negócio. Nunca veio uma entidade, até mesmo nesses terreiros de hoje, né? Ou na bruxaria antiga, você tinha que matar as pessoas para você atingir uma prosperidade. Não. Tinham pessoas, né, que faziam isso, porque achavam que era o certo. E matavam seus próprios entes, filhos, crianças, em nome de Satã, ou até mesmo em nome de outra entidade. Porque não é só Satanás, não é só essa força, não é só Lúcifer, que existe outros também. Outros nomes de entidades que pedem, mas são entidades trevosas mesmo, né? São entidades, elas trazem algum benefício? Elas trazem, mas elas cobram ainda pior, porque é um peso muito grande. Percebam, vocês estão quebrando uma parte desta centelha, deste espírito divino de uma pessoa. Então, a cobrança é muito mais ainda nos planos dos destinos daquela pessoa. Muito mais. Então são coisas que as pessoas têm que entender primeiro e tomar muito cuidado nisso. Então eles trocaram. Depois que veio aqui os terreiros no Brasil, conhecido aí como Umbanda e Candomblé, aí a Quimbanda se formou aqui. Então a Quimbanda ela se formou hoje em um sistema satânico, né? Uma religião, uma crença. Não gosto nem de falar religião, principalmente para o luciferianismo e satanismo, porque religião é uma coisa que foi posta pelo cristianismo. Religião cristã. Eu prefiro falar uma crença, né? Na crença satânica, no que você acredita, no que você idolatra. Então, na crença da Quimbanda, nas outras crenças que não tem nada a ver com o cristianismo, eles, até mesmo no cristianismo, né? Passagens feitas ali, que entregavam até novilhos para este Deus, matavam também, né? Para este Deus cristão. Então, nos textos antigos, sim, os cristãos eles matavam novilhos, ovelhas, e entregavam para este Deus. Para vocês terem uma ideia, quando Deus, né, essa força lá, invadiu os povos, não sei se foi do Egito, não lembro agora, me falha a memória, em que tiveram que matar um novilho, um animal, e passar o sangue nas portas de cada casa, onde estaria aquele sangue e onde aquela força não mataria, não ceifaria as crianças, ou todos aqueles que estavam ali, os primogênitos, né? Não ceifaria. Então o que teve que fazer? Um sacrifício. E com aquele sangue passado nas portas, era para dizer o símbolo de que aquele Deus não iria ceifar. Olha só que foda. Então existia sim sacrifício em nome desse Deus cristão. E hoje eles fazem isso também em nome de outros deuses. Qual que é o problema disso? Né? Qual que é o problema? Só que isso aí são outras coisas, tá? Não vou me aprofundar, estamos falando sobre pacto. Então, para isso, a pessoa, para se pactuar e ter a regência, para ter a presença dessa força na vida dela, um renascimento dela, ela tem que se pactuar, ela tem que se entregar, ela tem que passar por um processo ritualístico, de invocação, né? Banhos que são tomados, o corte que é feito nela mesmo, que é a extração de seu sangue, o seu sacrifício em sangue,
não é matar animal, você vai derramar o teu sangue, você vai colocar lá, você vai jurar com aquilo. Perfeito. Aos que as pessoas não entendem, né, por causa de muita gente aí que... Povos de terreiro, gente, na verdade mesmo, hoje não, hoje já está um pouco diferente, mas eles cultuavam as regras dos Exus lá, das entidades deles, né, dos orixás, coisas assim. Né? Então, tem gente também que tem medo, não tem coragem de pegar e passar uma faca na tua mão, ou furar, por causa da dor. Então preferem fazer isso com um animal, um bichinho. Vai lá e mata o bichinho que não tem nada a ver com o seu ego, com a sua porcaria de vida que você tem. Então vai lá e mata o bichinho, pega o sangue, joga no alguidar, ou entrega para um prato e te oferece para a força satânica, para forças de entidades pagãs, de entidades que são opostas a Cristo. E essas entidades observem esse fluido, essa força, levam para os planos astrais, né? E aquela plenitude serve a sua vida, para dar plenitude à sua vida. Mas o pacto real não é feito com um animal. O pacto de sangue é feito com o seu sangue, é feito com o sangue da pessoa, porque você está se entregando a esta divindade. Não é uma galinha ou um bode, é você que está se entregando, tá? Então você tem que ter coragem, cara. Se você quer pactuar, é assim. Os povos antigos, ele era sangue no olho. Eles tinham a presença desses deuses, porque esses deuses ensinavam, ó, você vai aprender a ser homem, você vai aprender a ser uma mulher de verdade, você vai aprender a se defender, você não vai ter que ter perdão do seu inimigo, você não tem que medir esforços para você ter prosperidade e conseguir coisas na sua vida, porque você tem que sobreviver, cara. Neste mundo você tem que comer, você tem que pagar suas contas, porque você faz parte hoje de um sistema escravagista político. Eles estão te dominando, então você tem que se defender. Você tem que evitar de ser escravo deles e você ser dono do seu próprio nariz. É isso que eles ensinam, não a religião cristã. A religião cristã é diferente. Ao contrário, elas pedem para que você seja favorável a eles. Tanto que a religião e a política hoje, né, são unidas. Então, a partir desse momento que você se entregou a essas divindades, fez na pactuação, você tem que ter seguimento disso. E é isso que muitos não passam e não ensinam a vocês. Tem que haver seguimento disso. Cara, você se pactuou com dianos, ou você se pactuou com outros deuses antigos, aí conhecido como Baphomet, assim, conhecido como Asmodeus, né? Baphomet é um símbolo, Astaroth, né? Que de outros, presta atenção, nada a ver no Brasil isso, tá? São deuses antigos de outros povos. Querem saber? Estudem sobre eles, colocam ali e vão saber desses que eu estou falando, né? A Lilith, né? Que é a deusa, é a primeira mulher lá que veio que Adão, que ela não se submeteu às ordens, então essa é a mulher, essa é a força feminina. Lilith, ela é a representação da força feminina. Então a força feminina é o quê? Se igualar aos homens, e se não for até mais, porque a mulher ela tem um poder muito mais hostil do que o do homem. Uma pessoa que segura no ventre dela um outro ser humano durante 9 meses, não é para qualquer um. Um homem não aguentaria fazer isso, a mulher aguenta, ela foi criada para isso. Então isso significa que ela tem um poder, uma força muito grande. Então a Lilith, ela traz isso para a mulher, ela desperta para a mulher. Mulheres protegidas de Lilith jamais vai ficar pedindo amarração para Pai de Santo aí para trazer macho de volta. Ela nem vai perder um tempo de acender uma vela para a deusa Lilith para trazer cara que está cagando para ela. Pelo contrário, filhas de Lilith, elas vão trazer aponderamento. Ela vai dizer, foda-se esse lixo, eu vou ser mais eu e vou procurar coisa melhor para mim. Vou arrumar um pau muito melhor do que aquele que eu tinha em casa. Pronto. É assim que funciona. Elas não ficam se humilhando, não ficam sofrendo e chorando. Elas estão ali. Por isso as filhas de Lilith, quando elas cruzam com um cara, com uma pessoa, é porque aquela pessoa foi predestinada a ela. Está com ela porque elas têm igualdade de força, têm igualdade de pensamento e de crenças. Então, são pessoas fortes.
É a mesma coisa para os luciferianos ou satanistas. Porém, são, que nem eu falo, satanistas e luciferianos são de filosofias diferentes. Porém, se você for chamar Lúcifer de Satã, você pode chamar, conforme as traduções. Vejam por esse lado, não pelo método filosófico que o ser humano colocou. Entendam isso. O ser é o mesmo, a força é a mesma, só que com nomes diferentes e filosofias diferentes. E assim são todos que regem essas forças, quando trazem pessoas para a vida delas, são pessoas de valoria para ela. São pessoas que estão ali para lutar junto, para defender junto e para crescerem juntos. Se não deu certo, vão acabar de boa, tranquilo. Pode ser que sigam até como amigos na tradição e sigam a vida. Não vão ficar um querendo escravizar o outro, trazendo com magia, fazendo essas coiseiras todas aí que as pessoas pedem. Perfeito? Então esse é o sentido de um pacto. O que eu passei para vocês aqui, desde as histórias, desde a época antiga até hoje, para vocês entenderem a significância de um pacto. Pacto, nada mais, nada menos, como você se entregar e renascer de novo em um novo Deus pagão, que não tem nada a ver com o cristianismo. Então ali você vai renunciar tudo que é cristão. Você vai esquecer que existiu Bíblia. Por isso tem gente que queima a Bíblia sem medo, porque sabe que não vai acontecer nada, porque aquilo ali é uma mentira. Aquilo ali é uma besteirada que colocaram ali. E tem gente que até hoje e vai sempre ser assim. Talvez passem reencarnações aí vindas desse mundo pelo cristianismo, sempre seguindo isso. Já as pessoas que seguem essas outras crenças, muitas delas não reencarnam, não querem mais reencarnar neste mundo, não querem mais vir. Preferem ir para outros planos do que ficarem nesse plano tão pobre, escasso de conhecimento e de virtudes, né? Então aí temos aí depois os terreiros, que através dos terreiros tiveram esse contato maior. Isso já existia também em outros povos, tinha incorporação. Não estou dizendo que o Brasil é o único país que incorpora, não. Tem outros países aí que também incorporam, trazem mensagens de deuses, trazem mensagens de outras entidades para as pessoas. Mas o Brasil é conhecido por isso, porque cresceu muito através dos povos africanos, né, que os quais eram escravizados e mandados aqui no Brasil, que sofreram barbaridades pelos brasileiros, pelos portugueses também, como escravos, e com isso eles foram desencarnando e até hoje nem querem saber mais de voltar para cá, pelo menos fazem suas benfeitorias nos planos espirituais para nos ajudar aqui, as pessoas que estão. Então eles são os guardiões, conhecidos também como os Exus. Então eles que as pessoas entregam as suas oferendas, né? Quando você vai entregar lá uma oferenda para um Ogum ou coisa assim, quem vem receber é um guardião, que atua nas linhas desse orixá, dessa divindade. E eles levam aquele agrado, né, essas forças, esses elementais, para os planos espirituais. O mesmo é com Lúcifer. O mesmo é com essas vertentes. Porém, são de diferentes tipos de sincretismo, tá? De crenças. Outros tipos de crenças, outros tipos de métodos, né? Ó, cada um no seu quadrado aqui. Eles se respeitam, eles só ficam observando e atuando nas decisões humanas, pois eles não são iguais a nós. Eles não ficam entrando em conflito entre deuses lá por nós. Não. Eles atuam conforme o livre-arbítrio de cada pessoa. Por isso nos foi dado o livre-arbítrio de escolher. Se você escolheu ser um luciferiano, que assim seja. Você vai seguir a sua vida normal. Você não vai para o inferno, ninguém da tua família vai morrer, porque foram os cristãos que colocaram isso. Nunca existiu isso. Tá? Pelo contrário, sua vida vai próspera. Você vai tendo conhecimento, você vai tendo dinheiro, você vai tendo um bom trabalho. Você vai sendo um bom empresário, um bom cantor, um bom político, e assim vai. Ele abre essas portas
do qual o cristianismo barrou durante milhares de anos. Então entendam a importância de um pacto. Por isso com que pessoas que realmente entendem de um pacto, o sacerdote entende de um pacto, cobra isso. O cristianismo cobra também para fazer batismo. No satanismo, no luciferianismo, é cobrado para fazer também a sua escolha, o seu pacto. Você vai se renascer novamente em uma outra vertente. Só que é diferente. O ensinamento é diferente. O ensinamento, ele é mais na prática. Não é só na teoria. É na prática. Na prática é o quê? Você tem um altar na sua casa de Lúcifer. Você botar a vela que vai diferenciar a cor. Vai ser negra, não vai ser mais branca. Ou outras cores simbolizando a cada tipo de magia ou pedido que você for fazer. Então tudo isso é pregado nos ensinamentos na magia, porque todos, como de anos Lúcifer mesmo foi colocado como o deus das bruxas, então naturalmente você irá praticar a bruxaria para si mesmo, tá? Para te beneficiar, para te limpar, para uma cura, para trazer dinheiro, para trazer um amor, e assim vai. Você vai usar esses métodos, porque daí você pode. Porque você já não é mais cristão. Você agora pertence a outros deuses. Ali você vai ter comunicação com todos eles. Você vai estar livre para se comunicar. Agora, não pense a você que você pode renunciar. Uma vez feito, não é mais trazido, tá? Para o cristianismo novamente. Você pertencerá a estes deuses. Então tem muita gente aí que quer fazer pacto ou faz pacto, aí vê que a vida, porque elas estão vacilando, que também não foram mostrados a elas, porque também tem golpes, acredito que o diabo está fazendo isso com a vida dela e começa lá se humilhar novamente para Cristo, religioso, para o próprio Deus, e a vida só vai afundando, só vai afundando, só vai afundando. São orientações que não são passadas, tá, pessoal? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Esse vídeo é grande, porém é de uma grande sabedoria para você. Salve Satã. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar, dar seu like e apertar o sininho de notificação aí. E nos falamos no próximo vídeo. Salve Lúcifer.